E aí, gente, tudo bem? Professor Bruno Garcia Redondo aqui, com mais um vídeo de processo civil para o nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. O tema da aula de hoje é ainda continuidade de princípios processuais, e vamos falar agora de dois princípios muito importantes. O princípio da adequação processual, conhecido por alguns como princípio da adaptabilidade, elasticidade ou flexibilização ou processual ou procedimental. Adequação processual, adequação procedimental significa basicamente que o procedimento, o processo deve ser o mais adequado possível à peculiaridade do caso concreto. Ele deve ser o mais adequado possível. E a adequação processual está ligado diretamente ao devido processo legal, à contraditória ampla defesa, à isonomia, está ligado à eficiência, está ligado à efetividade, está ligado à duração razoável. Então, o processo mais adequado para o caso concreto, você extrai o maior resultado daquele processo. Você não tem dilações indevidas, você tem peculiaridades sendo observadas, um maior equilíbrio, uma maior eficiência, uma maior efetividade e, claro, uma maior duração razoável. E, no final das contas, um devido processo ainda mais legal, um devido processo mais de acordo com o direito. O princípio da adequação é considerado um princípio implícito processual, decorrente de todas as garantias constitucionais que eu acabei de mencionar. Contraditória, ampla defesa, claro que todas antes, devido processo legal, isonomia substancial, eficiência e efetividade, e duração razoável. Todas elas misturadas e juntas trariam um princípio processual considerado o princípio da adequação. O princípio da adequação, o procedimento deve ser o mais adequado possível, ou ao caso concreto, ou às necessidades daquele direito material, ou à situação dos sujeitos. E a adequação a gente tem até em três aspectos. Os estudiosos do tema falam que a adequação pode ser legal, ou seja, feita pela lei, pelo legislador. A adequação pode ser judicial, feita pelo juiz num caso concreto. E a adequação pode ser convencional ou negocial, feita pelas partes através de negócios jurídicos processuais ou convenções processuais. A adequação legal é aquela originalmente feita pelo legislador. O legislador já deve buscar, quando cria leis, criar procedimentos mais adequados possível. E é o que o legislador faz quando ele cria, por exemplo, o procedimento comum, que a gente estuda no CPC, lá a petição inicial, artigo 319, até o artigo da sentença em primeira instância, 500 e pouco. Mas ao lado do procedimento comum, o próprio CPC prevê procedimentos especiais, né? Ação possessória, ação de consignação em pagamento, embargo de terceiro, ação monitória, ação de interdição. E além dos procedimentos especiais do CPC, também existem procedimentos especiais de legislação extravagante. 4 ações lá na ação de locações, na lei do inquilinato. Nós temos ação de mandado de segurança, nós temos 3 ações de juizados, temos ações coletivas, temos ações constitucionais. Então o legislador prevê a todo momento procedimentos diferenciados além do procedimento padrão, chamado de procedimento comum. O que é o legislador trazer um procedimento padrão comum e ao lado dele trazer vários procedimentos especiais? É a adequação do ponto de vista legislativo. O legislador tentando antecipar características e problemas, já trazendo a modificação no procedimento para que o procedimento especial seja o mais adequado possível e o procedimento comum também seja o mais adequado possível para os casos ordinários. Só que acontece que nem sempre o legislador consegue pensar em todas as diferenças procedimentais necessárias para 100 milhões de processos no judiciário para 200 milhões de brasileiros. É mais ou menos o número que a gente tem aí, 80, 90 milhões, 100 milhões de processos hoje em dia em curso para 200 e poucos milhões de brasileiros. Como o legislador não consegue pensar em todas as peculiaridades, a adequação no segundo e no terceiro aspecto dizem que o juiz, a adequação judicial, e as partes, a adequação negocial convencional, também podem alterar o procedimento. E o juiz, através da adequação negocial, o juiz deveria ter poderes de flexibilizar o procedimento e as partes também. O juiz, quando faz isso, ele faz a chamada adequação judicial. O juiz pode fazer a adequação judicial de 2 espécies, típica ou atípica. A adequação pelo juiz típica é quando a própria lei diz que o juiz pode alterar algum aspecto do procedimento. E a lei fala que o juiz pode alterar o ônus da prova, no artigo 373, parágrafo 1º e 2º, que o juiz pode suspender um processo, que o juiz pode adiar uma audiência, que o juiz pode escolher um prazo lá de resposta na ação rescisória, que o juiz pode escolher um prazo para citação por edital. Então, em alguns pontos, o código diz que o juiz pode, sim, alterar o procedimento, escolher entre 2 ou 3 opções ali. Mas há outras situações em que o código não diz claramente que o juiz pode modificar aquele aspecto, mas o juiz pode bolar outras diferenças procedimentais, sim. E nesse caso, que a lei não autoriza claramente o objeto, mas o juiz pode, a gente tem a chamada adequação judicial atípica. Atípica porque o objeto que o juiz vai adequar, ele não está tão claramente, entre aspas, permitido ou previsto na lei. Mas o fato de não estar claramente previsto na lei não significa que não caiba a adequação atípica. Ela cabe com base em princípios.
todas aquelas garantias condicionais que eu falei. Mas para isso se exigem requisitos mais severos para o juiz não poder rasgar o CPC, para o juiz não poder cometer atrocidades, para a parte não se sentir indevidamente prejudicada. É claro que o juiz é dotado de enormes poderes de adequação atípica do procedimento. Eu, Bruno, por exemplo, eu não sou juiz, sou advogado e procurador aqui em âmbito estadual no Rio de Janeiro, mas só que eu defendo plenos poderes de adaptação atípica do procedimento pelo juiz. Eu tenho um livro, inclusive, sobre isso, de 2017, pela Juspod, a adequação do procedimento pelo juiz. E a doutrina amplamente majoritária defende poderes de adequação atípica do procedimento pelo juiz. Mas, para tanto, para que seja feito de acordo com o devido processo de direito, com o modelo constitucional, direito processual, a doutrina e jurisprudência bolam uma série de requisitos para que o juiz possa corretamente adaptar o procedimento, mesmo, entre aspas, sem que aquele objeto esteja claramente permitido na lei. E ao lado do juiz, em terceiro lugar, as partes também podem fazer a chamada adequação negocial ou convencional. As partes podem celebrar negócios jurídicos processuais, contratos, acordos, convenções sobre o procedimento. E aí as partes têm o rito padrão previsto no CPC, mas elas resolvem fazer alguma alteração sobre o procedimento padrão. E também a adequação pelas partes também pode ser típica ou atípica. E a adequação negocial pelas partes típica, quando o próprio CPC diz o objeto que as partes podem alterar. Diz o CPC que as partes podem, por exemplo, de forma expressa, modificar também o ônus da prova. Artigo 373, parágrafos 3º e 4º. As partes podem também suspender o processo por vontade delas, as partes também podem adiar a audiência, as partes podem modificar a competência territorial, escolher um foro. As partes também podem escolher a pessoa do perito no artigo 471. Então as partes podem escolher vários temas processuais, havendo, claro, mútuo acordo. Mas além dessas hipóteses típicas, objetos que as partes podem sim modificar, o CPC traz um cheque em branco, uma regra geral, uma cláusula geral de atipicidade de negociação processual, que vem no artigo 190, de forma inovadora, o qual em 2015 permite negócios jurídicos processuais atípicos, dizendo que as partes podem alterar o procedimento e convencionar sobre tudo que seja delas. As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades ou deveres. No final das contas, tudo que seja das partes, e sendo das partes, possa ser caracterizado como um ônus da parte, poder da parte, direito da parte ou faculdade da parte, a parte pode convencionar sobre aquilo. Então a gente tem o princípio da adequação, trazendo um direito jurisdicional de todo o povo, toda a população, do jurisdicionado de ter procedimentos adequados ou pelo legislador, ou pelo juiz, se necessário, ou por elas próprias partes mesmo, através de negócios jurídicos processuais. E falando em negócios jurídicos processuais, a gente está hoje em dia numa época em que a gente tem um último princípio, que é o chamado princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes no processo civil. E esse princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes no processo civil quer dizer que, na dúvida, o juiz deve sim respeitar a vontade das partes. E a gente está numa época de tentar autocomposição, né? A vontade das partes deve prevalecer, a vontade autocomposta deve prevalecer sobre a vontade heterocomposta. Então, autocomposição seria melhor do que heterocomposição. Heterocomposição quer dizer um terceiro, né? Um juiz, um árbitro decidindo contra a vontade das partes. Se você tem a autocomposição, as próprias partes chegando a um acordo, às vezes não sobre o mérito, mas sobre o processo, como o processo deve seguir, já é melhor, porque pelo menos sobre aquilo já tem consenso. E a vontade das partes talvez seja mais interessante que a vontade de um terceiro, por exemplo, um juiz. Então a gente está numa época do direito em que a gente busca um maior estímulo à autocomposição, que as partes sejam senhoras do seu destino, elas sabem o que é melhor para elas. E aí, como esse princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes, a gente tem refletido, por exemplo, no artigo 200. O artigo 200 diz que a vontade das partes, uma vez declarada, produz efeitos de imediato. Então, uma declaração da parte sobre um direito processual, criando, modificando, extinguindo, já produz de imediato a criação, a modificação ou a extinção daquele direito sem necessidade de concordância pelo juiz, sem necessidade de prévia homologação judicial daquele acordo processual, daquele negócio jurídico processual. O artigo 200 demonstra que a regra geral é prevalecer a vontade das partes de forma imediata. O artigo 190, parágrafo único, que fala do controle pelo juiz dos negócios processuais atípicos, 190, as partes podem convencionar sobre, a princípio, qualquer coisa. Negócios processuais atípicos. 190, parágrafo único. O juiz, ainda que pelo 200 o negócio comece a valer de imediato e a produzir efeito imediato, o juiz pode controlar o plano da validade a posteriori. Mas ele, ao controlar o plano da validade a posteriori, ele somente pode negar a aplicação, somente pode negar
a vontade das partes em pouquíssimos casos. Então, ali, quando você tem no centramento do parágrafo único, o juiz somente nega a aplicação nos casos de, demonstra que o juiz contrariar a vontade das partes é exceção. Então, que alguns autores falam até que seria um brocard chamado indubio pro libertate. Na dúvida, que prevaleça a liberdade das partes, a vontade das partes contra o Estado, contra o Poder Judiciário, contra a vontade do juiz. Então, na dúvida, que se privilegie a vontade das partes. 200 com 190, parágrafo único, revelam, junto com vários outros artigos do CPC, que na dúvida prevalece sim a vontade das partes e não a vontade do juiz. O que a gente tem, por exemplo, no artigo 471, que fala que as partes podem escolher a pessoa do perito, e no parágrafo 3º demonstra que o perito de confiança das partes substitui o perito que seria de confiança do juiz. Então a gente tem esses dois princípios aí, o princípio da adequação do procedimento e o princípio do respeito ao autorregulamento da vontade das partes, dois princípios processuais muito interessantes e importantes nessa nova sistemática aí, prevista pelo Código de 2015. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cliquem em se inscrever e curtir. Aquele abraço e até a próxima.